Olá, tudo bem? Bom, eu estou aqui novamente para falar com você sobre concurso, ok? Aqui no Gramática Prática, esse canal foi feito para você, certo? Então eu queria que você prestasse muita atenção, baixasse o material que eu deixei aí no canal para que você pudesse assim acompanhar a nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, eu espero paz e sucesso para você. Conte comigo na sua trajetória rumo ao sucesso total e pleno. Bom, eu quero começar logo com essa ideia aqui. Bom, eu quero começar com essa ideia aqui. Compreensão e interpretação textual. Quero que você observe que existe uma diferença entre compreender um texto e interpretá-lo. Para isso, eu queria que você observasse o texto que eu vou passar para você, que está aí no material que eu deixei para você, certo? Antes da gente poder realmente passar para o texto, eu queria que a gente pudesse entender um pouco o que é este compreender um texto, compreensão textual. Bom, nada mais é do que simplesmente você identificar o assunto, identificar quem fala, o que se fala, com quem fala, se o texto é narrativo, se o texto é argumentativo. Então, a ideia de compreensão é extrair aquilo que é mais óbvio do texto, os dados que estão ali mais visíveis, que estão muito mais palpáveis e aos olhos de qualquer pessoa que lê o texto. Aí você deve pensar, bom, então isso aí não é muito difícil. Claro que não, e aqui com gramática prática é muito mais fácil você entender essas questões. Mas depois que você compreende o texto, que sabe o que está escrito nele, você parte para a segunda fase desse processo de leitura do texto, que é a análise. O que exatamente você vai ver na análise? Na análise você vai ver os aspectos linguísticos, o discurso, a intencionalidade discursiva, as figuras de linguagem, o sentido conotativo, denotativo das expressões e analisar um pouco o que é que elas possuem, que é bom para você aproveitar para fazer o terceiro e último passo, que é a interpretação textual. O que exatamente você vai fazer na interpretação textual? Você vai juntar a compreensão do texto com a sua análise e a partir daí você vai estabelecer relações sobre os aspectos históricos, os aspectos sociais daquele texto, políticos, econômicos, culturais, que estejam envolvidos naquele texto. E você vai chegar também a algumas conclusões a partir da leitura do texto. Ok? Finalizando aqui essa parte, compreender, analisar e interpretar o texto. Então, vamos partir para o texto? Depois dessas explicações prévias, vamos fazer a leitura do texto. Você tem no material que eu deixei para você. O amor romântico prega coisas mentirosas, diz psicanalista. Hammurabi Dias é o nome do autor do texto. O amor. Um dia ele chega para todo mundo. Acredite você, leitor, leitora ou não. Na contemporaneidade, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro O Amor Líquido, transforma a célebre frase marxista "tudo que é sólido se desmancha no ar" em ponto de partida para debater a fragilidade dos laços humanos e lançar o conceito de líquido mundo moderno. Em síntese, o autor traz uma reflexão crítica de como esse mundo fluido, uma das principais características dos compostos líquidos, fragilizou os relacionamentos humanos. O sociólogo observa que o amor tornou-se na sociedade moderna como um passeio no shopping center, ícone do capitalismo, e como tal deve ser consumido instantaneamente e usado uma só vez, sem preconceito. É o que considera a sociedade consumista do amor. Pois bem, é nesta linha fluida, sem preconceito e destarte liberal, com frases como ter parceiro único pode se tornar coisa do passado e variar é bom, todo mundo gosta, que a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins critica do que considera o amor romântico. Lança os 2 volumes do livro O Livro do Amor. O Livro do Amor
é um estudo que começa desde a pré-história, seguindo por todos os períodos da humanidade, até chegar à atualidade. Descobri coisas muito interessantes, como que o amor é uma construção social e que em cada época ele se apresenta de uma forma. Avalia. No século XX, o livro é dividido em 3 partes. Para a psicanalista, o que mudou o amor na contemporaneidade foram 2 invenções, o automóvel e o telefone. Pela primeira vez na história, as pessoas puderam marcar encontro por telefone, mesmo com os moralistas defendendo que era uma indecência a voz do homem entrar pelo ouvido da mulher. Lembrou. Regina Navarro Lins acredita que muitos dos nossos comportamentos atuais têm origem em períodos históricos passados, como o amor romântico, surgido lá no século XII. Eu aponto também as tendências de como o amor está se transformando. A repressão diminuiu, ainda bem. O sexo é da natureza, é desejável, mas a nossa cultura judaico-cristã sempre viu o sexo com maus olhos. Nos últimos 2000 anos foi visto como algo abominável. A repressão sexual foi horrorosa, apontou. O texto continua. Sobre o tão alardeado amor romântico, Lins inicia sua crítica observando o caráter subhumano que foi atribuído à mulher ao longo dos anos. A mulher foi considerada incompetente e burra. O cavalheirismo é uma ideia péssima para as mulheres. Gentileza é outra coisa. O cavalheirismo implica sempre que o homem trata a mulher como se ela fosse incompetente. Não tem sentido. Se observarmos como a mulher foi considerada no passado, até hoje, pessoas defendem a ideia de que a mulher não pode puxar uma cadeira, comparou a psicanalista. Regina Navarro defende também que o amor romântico é baseado na idealização do outro, a invenção de uma pessoa, atribuindo a ela características que não tem. Depois passa a vida azucrinando o outro para mudar o jeito de ser, para se enquadrar naquilo que se imaginou. Esse tipo de amor prega coisas muito mentirosas, como de que não existe desejo por mais ninguém, de que os amados vão se completar e nada mais vai faltar, que um terá todas as suas necessidades completadas pelo outro. É um amor prejudicial, o que é crítico e é o que ele propõe. As pessoas só vão viver bem em um relacionamento se houver a liberdade de ir e vir, observou. Visão geral do texto nessa compreensão é aquilo que está escrito. O assunto, simples, o assunto sobre o amor romântico. Qual o ponto de vista? O ponto de vista do autor, ele está mesclado com o reforço que ele vai trazer tanto do Zygmunt Bauman, como também da própria autora do livro, a Regina Lins, ok? A conclusão é que ele chega, mais uma vez, ele insere dentro da conclusão dele a conclusão da própria autora, afirmando que esse amor ele é prejudicial, ela chega a essa conclusão. E o autor Hammurabi ele vai aproveitar-se da conclusão que a própria autora apresenta em seu escrito. As questões que requerem apenas a compreensão textual são as questões 1 e 3, certo? E uma surpresa para você. No quesito interpretação, que é justamente estabelecer a relação entre o texto e o contexto social no qual nós estamos inseridos, o próprio texto está inserido, não tem nessa prova exatamente questões típicas de interpretação textual, propriamente ditas. Ele vai usar a interpretação como um arcabouço, uma base para se chegar até a parte da análise gramatical, que eu vou passar para você agora. Bom, nessa análise gramatical, os conteúdos de gramática que estão apresentados nessa prova são os seguintes. Uma questão, que é a questão 2, de ortografia, um pouquinho misturado com semântica. A questão 4, ela vai apresentar a sintaxe do período simples, o objeto direto, né, a identificação do objeto direto. A questão 5 vai apresentar a conjunção subordinativa relacionada à função da partícula si, tá certo? Que você analisa essa partícula si. A questão 6, que vai trabalhar com recursos expressivos ou, se você quiser chamar,
figuras de linguagem, que ele vai pedir para você identificar uma figura específica que foi apresentada no texto. Seguindo, na questão 7, há uma questão de vozes verbais, período composto por subordinação, morfologia e locução adjetiva que estão associados. É uma questão que apresenta três afirmações, para que você julgue as afirmações a respeito de um determinado fragmento do texto. A questão 8, típica questão de período composto de oração subordinada. Na questão 9, ele volta para as funções do se, identificar essas funções. E na questão 10, estudo do predicado e transitividade verbal. Preste bem atenção. Qual é a minha intenção agora? No final deste material das questões existe o gabarito. Eu gostaria que você não olhasse para ele agora, mas que você tentasse responder essas questões e fosse grifando aquilo que você desconhece, aquilo que você realmente não recorda, e depois que você tentasse responder, você fizesse uma conferência prévia. Lá no gabarito vai ter uma questão que está com a alternativa em vermelho, porque é o gabarito oficial da organizadora do concurso. E ela anulou essa questão que está em vermelho, tá bom? Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai tentar responder e ver quantas você acertou. E, baseado aqui nesses conteúdos, você vai verificar qual o conteúdo que você realmente precisa de mais reforço. E você vai colocar no chat, tá? Do Telegram, um comentário, uma pergunta, uma solicitação de explicação, e eu vou passar essa explicação para você, com certeza, assim que você passar para mim. Tá? Aguardo você na próxima semana com mais uma aula do Gramática Prática, do texto ao conceito. Fique comigo, eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Até a próxima semana.